Oi. Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir desse instante passamos a falar diretamente do recinto da Câmara de Vereadores de Astorga para transmitirmos ao vivo a 24ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga deste dia 10 de setembro de 2018. A presente sessão será presidida pelo vereador Célio de Carles e secretariada pelo vereador Pastor Ney. Portanto, senhoras e senhores, a partir de agora tem início a 24ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde ao público presente e também boa tarde aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Astorga. Vamos dar início à nossa 24ª sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a 24ª sessão ordinária. Solicito o secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Boa tarde aos nobres vereadores, ao público presente, também aquele que nos ouve pela Rádio Astorga. Lista de presença dos vereadores da 24ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Antônio Fraga de Oliveira. Presente. Célio de Carles. Presente. Claudinei Antonioliani. Presente. Claudinei de Carli. Presente. Fábio Rossi Matias. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Neldo Zimmermann. Presente. Suzy Aparecida Pucilo Zanata. Presente. Thelma Nunes. Presente. Vander José Guandalini. Presente. Todos se encontram presentes, senhor presidente. Solicito nesse momento o vereador José Carlos Paixão para fazer a leitura de um texto bíblico e peço os demais fiquem em pé. Oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas. Então disse, lançado, estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Palavra do Senhor. Solicito o secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Com início às 16 horas do dia 3 de setembro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Célio de Carles, Claudinei Antonioliani, Antônio Fraga de Oliveira, Neldo Zimmermann, Vander José Guandalini, Thelma Nunes, José Carlos Paixão, Suzy Aparecida Pucilo Zanata, Fábio Rossi Matias, Claudinei de Carli e Maurício Ricardo Giuliani, foi realizada a 23ª sessão ordinária deste período legislativo. Abrindo os trabalhos, o secretário fez a chamada nominal dos vereadores e, verificando o quórum legal, o presidente solicitou ao vereador Fábio Rossi Matias para fazer a leitura de um texto bíblico e, continuando a sessão, o secretário faz a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos. Material do expediente constou da leitura da indicação 61/2018 do vereador Pastor Ney, que indica a colocação de câmeras de monitoramento em todas as salas de aulas dos estabelecimentos de ensino do município. Projeto de Lei 38/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de bem imóvel e da outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação projeto de lei 38/2018, que autoriza
o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de bem imóvel e da outras providências, aprovado por unanimidade. Indicação 61/2018, aprovada por unanimidade. Período das explicações pessoais, fez uso da palavra vereador Claudinei De Carli, lembrando que existe um galpão que foi cedido para o Cinepar em 2016 e que até o momento não foi utilizado, existindo empresários interessados em ampliar suas atividades que poderiam se utilizar deste local, já que o mesmo encontra-se vazio e deveria voltar para o município destinar a sua utilização. Disse que a creche João Paulo foi reaberta e que esteve lá juntamente com o vereador Vander, sendo informados que a creche não possui licença de vigilância sanitária para funcionamento e que muito pouco foi feito na realização das reformas previstas, apesar do período de inatividade. Pede a colaboração dos vereadores da comunidade para ajudar o Chico, que perdeu um braço num acidente de trabalho e que está necessitando de ajuda para sustento da família. Comunicou o encontro de jovens denominado Campo Jovem nesta terça-feira no evento sobre geração de emprego e renda no campo. Vereador Neldo Zimmermann disse que nas respostas das indicações, o prefeito municipal deve identificar o vereador autor da indicação para facilitar o entendimento desta casa. Pede que os quebra-molas existentes no gralha azul sejam refeitos, melhorando a segurança no local. Vereador Pastor Ney comentou sobre as comemorações da independência do Brasil no dia 7 deste mês, sexta-feira, e que nesta data houve a abertura da Semana da Pátria em frente ao Paço Municipal, com a presença de autoridades, professores e alunos das escolas do município. Falou da instalação em breve das câmeras de monitoramento em nossa cidade e que esse serviço também é necessário nas escolas municipais. Comentou que juntamente com os vereadores Fábio e Neldo estão fazendo um trabalho junto com os pais de alunos e cidadãos que se dispõem a ajudar na recuperação das escolas com algumas reformas e pinturas, melhorando o estabelecimento de ensino. Convido os vereadores e a população para a Feira de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Paraná, campus de Astorga. Vereadora Suzy Aparecida Pucilo Zanata parabeniza a direção da FAASH pela realização do seminário de pesquisa com a apresentação de excelentes trabalhos. Também parabeniza o Rotary e o Departamento de Saúde pelo trabalho realizado neste sábado com exames de hepatite gratuito aos cidadãos. Houve também uma passeata da Ordem Arco-Íris e Interact Club, sensibilizando as pessoas para os cuidados com animais de estimação. Disse que não pode estar presente na abertura da Semana da Pátria por motivos profissionais, mas que considera muito importante este ato de civismo. Não havendo outros pronunciamentos, o presidente falou sobre o encerramento do Campeonato Municipal de Futebol, com grande público presente ao estádio, lotando as arquibancadas para assistir a final entre Munhoz de Melo e Prado Ferreira, e agradece ao Departamento de Esportes pelo trabalho desenvolvido nesta competição. Encerrou a sessão agradecendo aos nobres vereadores pela presença e participação. Astorga, 3 de setembro de 2018, Célio De Carli, presidente, Claudinei Antoniolani, secretário. Discussão ata. A palavra, Fábio Matias. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, o público presente, os ouvintes. A única questão na ata que foi dito aí, que, se eu não me engano, acho que falou que não que o Neldo esteja junto, mas acho que colocou o nome do Neldo em vez do pastor Ney, que foi dito na ata que pelo trabalho que vai ser realizado no colégio ali, que a gente vai fazer. Só isso. Não havendo quem queira fazer uso, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário para fazer a leitura do material de expediente. Pode tirar. Indicação 62/2018. Senhor presidente, a vereadora que subscreve no uso de suas atribuições regimentais e legais,
vem respeitosamente requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao senhor Prefeito Municipal a execução de serviços para a colocação de diversas lombadas na rua João Francisco Nunes, na Vila Rural de Santa Zélia. Justificativa. Esta indicação vem atender um pedido dos moradores da Vila Rural, tendo em vista que, após a realização dos serviços de recuperação desta via, com a colocação de cascalho e passagem do rolo compressor, os motoristas têm abusado da velocidade, colocando em risco a vida das pessoas residentes na localidade. Peço o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente indicação. Astorga, 6 de setembro de 2018, Thelma Nunes, vereadora. Indicação 63/2018, senhor presidente. A vereadora que a subscreve no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo prefeito municipal apoiar a APAI de Astorga para a mudança da sede para o imóvel onde se localiza a APAI Rural. Justificativa. Sugere-se que o município desaproprie o imóvel onde se localiza a atual sede da APAI, indenizando-se em valor justo e suficiente para que se construa um novo prédio no imóvel onde se localiza a APAI Rural, unificando a escola. Referida medida seria muito interessante ao município, que poderia instalar departamentos no imóvel desapropriado, e muito mais interessante para a APAI, que poderia construir um prédio moderno e mais amplo para melhor atendimento de seus alunos especiais. Desta forma, solicita a aprovação da presente indicação. Pede deferimento. Astorga, 14 de setembro de 2018. Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Ofício 278/2018. Astorga, 5 de setembro de 2018. Senhor diretor, em atenção à indicação 61/2018, solicitando a colocação de câmeras de monitoramento em todas as salas de aulas dos estabelecimentos de ensino do município, informamos que o pedido foi encaminhado ao Departamento de Compras para a realização de orçamento e posterior estudo de viabilidade. Aproveitando a oportunidade, reitero os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Antônio Carlos Lopes, prefeito municipal. Ofício 277/2018, Astorga, 5 de setembro de 2018, senhor diretor. Em atenção à indicação 57/2018, a qual nos traz a solicitação de aumento do repasse financeiro ao Hospital Regional Cristo Rei, para a contratação de mais um médico para o atendimento do pronto-socorro 24 horas, venho pelo presente informar que, após contato com a equipe administrativa do hospital, a fim de verificar a possibilidade e necessidade de contratação de um segundo profissional médico na escala do plantão, nos foi informado que, de acordo com a série histórica baseada nos atendimentos diários de urgência e emergência, a presença de um profissional é suficiente para suprir esta demanda, ou seja, são atendidos em média ao dia 14 pacientes que são classificados para o serviço do plantão. Foi informado ainda que a fila de espera que se forma no pronto-socorro do hospital trata-se de casos ambulatoriais que devem ser referenciados para as unidades básicas de saúde do município ou aguardarem para serem atendidos de acordo com a classificação de risco, sendo que os casos de urgência e emergência são priorizados. Aproveitando a oportunidade, reitero os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Antônio Carlos Lopes, prefeito municipal. Ofício 16/2018, Astorga, 10 de setembro de 2018. Assunto: convite dia de campo de formigas cortadeiras. O Conselho de Sanidade Agropecuária de Astorga, dentro de suas atribuições como orientadores e educadores na área de sanidade vegetal e animal no município, realizará um evento técnico nesse dia 12 de setembro de 2018, a partir das 13 horas. Será uma tarde de campo sobre controle de formigas cortadeiras, com uso de formicida biológico Bioisca.
O evento ocorrerá na propriedade do senhor Sérgio Cesare, que localiza-se após o Violão da Granada, pastagem após a igrejinha à esquerda da rodovia PR-218. A formiga tornou-se uma praga que precisa ser controlada. Estamos entrando nas próximas chuvas, no período da revoada, que levará ao aumento da população de formigueiros em toda a região. Contamos com a presença de todos e a colaboração na divulgação de controle que pode ser feito para evitar o crescimento dessa praga. Sem mais para o momento, atenciosamente, Solange Cristina Canezin de Oliveira, zootecnista e secretária executiva do Conselho de Sanidade Agropecuária de Astorga, Instituto Emater, Astorga, Paraná. O projeto de lei número 39, resolvemos tirar de pauta, não vai nem ser lido aqui hoje, para verificação sobre essa gratificação que é para ser dada aos funcionários que faz seu serviço de encargos e membros de comissão e sindicância. Então nós vamos tirar de pauta, não vou nem pôr em leitura, para nós podermos estudar esse projeto melhor, ver quem as pessoas que trabalham, para nós poder pôr em votação, em leitura e votação, porque onde não foi dado nenhum aumento, nem um centavo para os funcionários. Você dá uma gratificação, é 3 o FM. Um FM custa R$ 182,62. 3 vai dar R$ 547. Então é uma coisa para ser estudado, para verificada, e se cair na conscientização dos vereadores, e podemos pôr em leitura na próxima sessão. Por hoje está tirado de pauta. Solicito o secretário de serviço com o vereador inscrito para o horário do expediente. Dia 10/9/2018, vereador Pastor Ney, assunto câmeras de segurança em creches e escolas municipais. Com a palavra, vereador Pastor Ney. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aquele que também nos ouve pela Rádio Astorga. Na semana passada, estava falando a respeito do pedido que foi feito para o prefeito municipal a respeito de instalação de câmeras em creches, nos CMEIs e também nas escolas municipais. E nós tivemos uma reunião lá em frente na prefeitura, mas teve uma passeata, teve muita gente que estava ali, mães, e pessoas que estavam ali para viabilizar esse trabalho e para que venha também a sensibilizar o prefeito municipal nas instalações dessas câmeras de monitoramento. E ficou acordado que depois da passeata subisse ali 4, 5 mães para estar conversando, e acabamos tendo uma reunião ali com quase que 20 pessoas no gabinete do prefeito, onde foi falado, foi colocado para que o prefeito viesse a tomar uma providência, que viesse a estar fazendo o pedido dessas câmeras. Algumas mães ali muito assim sensibilizadas com o que aconteceu, inclusive aquela qual aparece o filho dela. Então eu quero dizer que ficou acordado que no dia de hoje o prefeito municipal teria uma reunião dentro ali da prefeitura com os profissionais que fazem parte desse trabalho, e que no dia de amanhã, às 14 horas, na terça-feira, haveria uma outra reunião com as mães, com as pessoas que estariam ali representando as mães, para que esse trabalho viesse o prefeito então a falar o que poderia ser feito. Ele estaria questionando o pessoal da licitação, qual é o tempo, qual é o prazo que poderia se dar para ver a viabilidade, e o nosso questionamento seria que houvesse a colocação dessas câmeras de monitoramento, principalmente de início nas creches municipais do nosso município, inclusive aí os distritos também. Então, só isso, senhor presidente, que eu gostaria de falar, que está se dando continuidade no trabalho, no pedido a respeito das câmeras, e que a gente está acompanhando, estamos fazendo um trabalho em conjunto ali com as mães, com a população, porque eu penso, senhor presidente, que
tanto para as nossas crianças, vai ser muito bom, porque estaremos ali vigiando isso, caso ocorra alguma situação, e também para os professores, para aqueles que estão ali para o trabalho, um trabalho sério, e a maioria das pessoas, a grande maioria dos educadores, dos professores, são pessoas realmente dignas, mas aconteceu o caso na nossa cidade, e que está aí para que isso não venha acontecer novamente. Estivemos falando de algo que aconteceu na cidade de Rondon, onde duas educadoras pegaram 20 anos de prisão e cabia recurso ainda, mas está aí. Eu estava vendo o doutor Lucílio, que estava falando que entre 2 a 8 anos de prisão poderia pegar essas pessoas. Então está aí, está na justiça, está se trabalhando, houve outros questionamentos a respeito de outras creches, de outras coisas que aconteceram aí no passado, mas que está aí a cargo da justiça, e eu creio que através do Dr. Lucílio certo, e eles vão estar realmente atrás dessas pessoas que se fizeram alguma coisa errada e que realmente venham a pagar por isso. As nossas crianças, presidente, é que não devem pagar por isso. Tá, então está aqui a minha palavra a respeito daquilo, estamos aí trabalhando, uma palavra para as mães, estamos atentos a isso, estamos fazendo o pedido para o prefeito que venha a ser colocado essas câmeras de monitoramento nas creches principalmente, e que depois venha colocar em todos os segmentos aí necessário na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais expedientes, vamos passar para a ordem do dia. Indicação número 062/2018. Indica a execução de diversos quebra-molas e lombadas no distrito de Santa Zélia. Pede deferimento sala das sessões Thelma Nunes, vereadora. Com a palavra, a vereadora Thelma Nunes. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Suzy, público presente e ouvinte da Rádio Astorga. O Ney estava lendo ali a indicação e ele deu uma risadinha, porque achou que é o quebra-mola. Mas, infelizmente, é na Vila Rural, gente. E essa rua é aquela rua que antigamente saía no Face, em televisão, quando chovia muito. Aí o pessoal disse que marcava marcava o Antônio Carlos, marcava não sei quem. Então, o pessoal pediu, e agora, como passou o rolo, empedrou, passou o rolo, ficou boa. E está um tapete, e o pessoal não está respeitando, e pensa um lugar que tem criança. Então, vamos fazer essas umas 3, 4 lombadas aí, que for preciso até mais, para poder evitar isso daí, porque depois, se eu não fizer, quando acontecer alguma coisa, aí, o pau só quebra do lado mais fraco. Então, eu peço que vocês votem a favor, e obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Palavras, presidente. A palavra, vereador Pastor Ney. Faz o serviço, fica tão bem feito, né? Parece um tapete, e agora necessidade de colocação, mas esse quebra-mola aqui é de pedra, né? De pedra, lombada, né? Lombada de pedra. Então tá aí, senhor presidente, apoio essa questão da vereadora Thelma. Tudo que as pessoas não entendem, né? Passe algo para melhorar e já precisa fazer um quebra-mola, porque as pessoas correm demais e as nossas crianças estão lá e podem ocorrer algum acidente, e isso é realmente temeroso. Então, está aí o pedido, um pedido que assino embaixo juntamente com a vereadora Thelma, para que isso venha acontecer e que venha a ser feito isso aí logo, né? Para que não venha a ter mais dificuldades. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudinei de Carli. Bom, eu aprovo, Thelma. Eu acho que a indicação é válida. Realmente o pessoal tem reclamado e existe a necessidade, até pelas pessoas que abusam. Mas eu gostaria de um pouco mais, não só aprovar essa indicação sua, mas que o departamento acate aquelas que nós já também fizemos. Eu tive por essa semana, passando por alguns pontos e algumas ruas que nós fizemos os pedidos da colocação de quebra-molas e até agora não foi feito. Então eu espero que não só a sua seja feita de imediato e rápido, porque depois que aconteceu o sinistro não adianta chorar. E as indicações que nós fizemos também exigem uma questão de urgência devido a isso que você fala. Alta velocidade, velocidade desproporcional à localidade, crianças, idosos. Então a gente espera que o departamento, de fato, faça, né, aí um mutirão e realmente não esparrame o asfalto, né, que amontue ele e deixe em forma de quebra-mola, porque é o que nós temos pedido,
é o que existe e é o que precisa de urgência. Então tem a minha aprovação e junto, eu acho que a gente tem que realmente cobrar do departamento que algumas coisas começam a ser colocadas. E uma delas é, pelo menos, o quebra-mola de imediato, senhor presidente. Obrigado, Thelma. Continua livre a palavra. Na verdade, essas lombadas aí, um caminhão de pedra faz uma lombada. Com 4 caminhões, faz 4 lombadas. É simples e fácil de fazer. Só um pouco de ânimo e coragem é rapidinho. Continua livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 063-2018. Indica a mudança da sede da PAI. Pede deferimento, sala das sessões, Suzy Pucílio Zanata, vereadora. Com a palavra, a vereadora Suzy Pucílio. Boa tarde a todos os vereadores, a mesa diretora, a vereadora Thelma, a todos que fazem presente no plenário e aos ouvintes. Eu trago essa indicação porque eu estive até a Escola PAI conversando com a Fernanda, que é a diretora, e ela me mostrou um projeto que foi feito uma doação pelo arquiteto Rogério Ballarotti, para que se unificasse a Escola PAI em uma localidade só. Tendo em vista que a sede atual hoje aqui no centro da nossa cidade, ela está se tornando inviável, porque os nossos alunos especiais, eles estão se tornando idosos, e a estrutura, como foi feita há muitos anos, não tem uma certa adequação para atendê-los. E com esse novo projeto, eles construiriam lá na Escola Rural a PAI, unificando toda a escola numa localidade só. Então eu trago essa indicação, que foi um pedido deles, porque eles não podem fazer a doação, porque aquela escola ela foi construída em ação entre amigos, pessoas que passaram pela diretoria, a sociedade civil do nosso município, que ajudaram a construir aquela escola. E que para que eles consigam a construir a nova sede na escola rural, eles precisariam que essa escola fosse desapropriada pelo município e indenizada num valor justo de mercado, sendo que o município de Astorga, hoje, ele aluga alguns prédios para colocar alguns departamentos. E se o município adquirisse essa escola, a sede da escola, a PAI, poderia estar transportando o departamento de educação, por exemplo, que é alugado em cima do Banco do Brasil, e poderia ser muito bem aproveitado utilizando-se ali a escola rural, a escola da sede da PAI, para colocar os departamentos, e não só o departamento de educação, evitaria aí o pagamento de aluguel, né, que a gente sabe que o aluguel hoje não é um valor muito baixo, e poderia estar sendo usufruído pelo município de forma adequada. Então eu trago essa indicação aqui, peço a colaboração que todos os vereadores apoiem, e peço que o prefeito Antônio Carlos olhe com carinho para esse projeto, porque eles já conversaram com o Antônio Carlos, ficou de dar uma resposta, e até agora ninguém apresentou nenhuma posição. Então a gente traz essa indicação para que seja aprovada e seja realmente executada. Aí a questão dos pais, né, que tem os filhos ali naquela escola, a preocupação seria o transporte para levar esses alunos. Mas a escola PAI possui um ônibus próprio que será disponibilizado para levar esses alunos até a escola rural. E se tornaria uma escola unificada. Obrigada. Continua livre a palavra. Presidente. A palavra, vereador Pastor Ney. Senhor presidente, em relação, vereadora Suzy, a esse pedido, já foi feito ao prefeito municipal, e por isso que ela estava aguardando, e foi levado por mim, e a ideia que nós tivemos na época, né, e que foi repassado para ele, poderia ser vendido aqueles terrenos da creche João Paulo, e na época já se falava em escorpiões, e foi uma ideia, senhor presidente, para que viesse para a PAI a creche João Paulo II, e aqui no terreno da PAI, também alguns departamentos estariam sendo colocados ali
Então foi uma conversa que tive com a Fernanda e depois com o prefeito municipal a respeito desse trabalho. Em relação a isso, já foi feito um pedido para o deputado federal Edmar Arruda, que ele é o padrinho das APAES no Paraná, no valor de R$500 mil, e que está para ser, não sei para quando que ele vai poder lançar esse valor, provavelmente para o ano que vem, depois das eleições. E então foi feito esse pedido, e que uma ideia que foi dada que seria vendido os terrenos, né, até ainda comentei com o Manuel no dia, senhor presidente, do valor dos terrenos que estão ali, da creche, são um lugar bom, um valor que deve valer em torno de R$100 mil ali o terreno, e que poderia se ajudar para que fosse adquirido, né, o prédio aqui da APAE, da rua Paulo Tadashi Satomi. Então, é alguma coisa que já estava se caminhando, né? Sou solidário ao pedido da indicação da vereadora Suzy, né? E que o prefeito possa retomar as conversas, né? Juntamente lá com a Fernanda, e o qual nós já estivemos falando, e também, quem sabe, outros deputados possam também enviar verbas para que fossem feitas algumas coisas ali, senhor presidente, tipo módulos, né, que foi conversado, e que esses módulos poderiam ser feitos através de emendas parlamentares também. Então, algo que está aí minha aprovação também para essa indicação, vereadora Suzy, e que algumas conversas já foi antecipadas, estão ocorrendo, mas diante de toda a dificuldade que é o poder público, sou solidário a esse pedido, assino embaixo desse pedido, dessa indicação, e que a gente possa juntos aí trabalhar para que isso venha realmente acontecer, porque é um pedido que eles já nos fizeram, senhor presidente, há algum tempo, e que eu creio que vai ser muito bom se conseguisse unificar as duas APAE, tanto a rural quanto esta aqui da escola. Senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra. Tudo bem. É que quando ele fala que foi feito pedidos, é que eu não quis, né, mencionar aqui, mas nós, nessa mesma data, nós já fizemos 3 ofícios solicitando, juntamente com o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico e elétrico ainda não se encontrava prontos, mas já encaminhamos para os nossos deputados, Maria Vitória, Ricardo Barros, e para a nossa governadora Cida Borghetti. E também com a resposta que teve, que após as eleições eles estarão também viabilizando algum recurso para nos ajudar. Obrigada. O livre a palavra. A palavra, vereador Claudinei. Pelo jeito, um ofício bem objetivo, muito claro, e virou politicagem. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que é muito comentário, e o pedido, Suzy, é muito claro, bem objetivo. E não dá muito tempo para ficar esperando emenda parlamentar, se vai ser eleito, se vai ser reeleito, para vir depois, né? Então, eu acho que é uma conversa, senhor presidente, que pode chegar com o executivo. Eu acredito com um pouco de objetividade, um pouquinho mais de clareza, e a gente se coloca junto para participar, Suzy, porque é muito interessante, e que a APAE possa, e que depois o município possa usufruir, né, sem um pouco dessa politicagem que acaba muito discurso e muita politicagem e prática nada. Daí o que acontece? Aí depois o município vê o que vai fazer. Se traz o departamento de educação, se traz a creche para cá, o que precisa ser feito. Então, tem o meu apoio, né, eu aprovo, e eu acho que o município tem condições de fazer isso com uma boa vontade para atender essa instituição tão querida, e muito importante porque atende pessoas fundamentadas e que necessitam, né? E que a gente vê. Então eu falo assim, um pouquinho mais de objetividade, sem muito discurso, porque senão nós se perde, e aí, porque parlamentar agora, quem não trouxe, trouxe, quem não trouxe, depois da eleição. E depois da eleição é se vai ser eleito ou não. Então vamos deixar o depois e vamos discutir o que nós precisamos hoje. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Palavra o vereador Wander Gondalini. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade presente no plenário, os ouvintes da rádio, boa tarde. Quero ser bem objetivo, senhor presidente.
Sou favorável a esse pedido, mas que seja afinada as conversas junto com o Executivo e as indicações dentro dessa casa, que fica um tal de eu disse, o outro disse e falou. E nós estamos aí, depois eu vou comentar a respeito das câmeras também, porque acho que cada um tem que arriar e montar no seu cavalo, não montar no cavalo arriado dos outros. Então que cada um faça a sua indicação, represente sua indicação, e cada um faça o seu serviço, junto com aquilo que seja de maior benefício, principalmente para as APAES, e eu vejo sim que todas as indicações que aqui aparecem, o projeto do Executivo, que é direcionado à APAE, eu tenho o maior prazer de votar sempre favorável, que eu sempre digo. O maior motivo que temos de votar favorável é não precisar da APAE. Nossas crianças não precisam da APAE. Então, senhor presidente, sou favorável nessa questão, e eu ia pedir, que nós estamos em época de eleição, que seja proibido nessa casa, senhor presidente, falar de nome de deputados ou futuras emendas que ainda não se sabe nem se candidato vai ser eleito ou não. Então, acho que é a mesma coisa que mandar lembrança para quem a gente não conhece. Muito obrigado, senhor presidente. Continua o livro de palavra. Com a palavra o vereador Fábio Matias. Bom, boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da rádio. Essa indicação também eu sou favorável nela também, e já tomando como se diz, um ganchinho também, dizendo, talvez não transformando talvez a sede da APAE, e aqui no centro da nossa cidade, não transformando em um órgão público para trazer um departamento, alguma coisa, talvez que se seja olhado também, que se transforme ela também, já que necessita de tantas outras salas de creche, além da João Paulo e as outras escolas, que se transforme em mais uma creche. Que aumente mais uma creche, porque há necessidade, sim, de vagas para as crianças. Então, sendo de 130 a 160 vagas para crianças. Então, em vez de transformar num centro, colocar um outro órgão público ali, então, destina então aquele prédio ali então, para uma nova instituição de uma creche, que pelo menos consegue se alocar ali, não sendo 130 ou 160 crianças, que consiga colocar 80 crianças ali na APAE. Ele hoje eu acho que seria muito mais bem utilizado. Mas sou favorável a seu projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua o livro de palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Como nós tiramos o projeto 39 de pauta, então a ordem do dia finalizou. Vamos passar agora para explicações pessoais. A palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Claudinei de Carlos. O Zé já riu, você primeiro, porque tem uns que ficam disputando vaga, e eu não tenho muito que disputar, já vou logo no início. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, ainda estamos dentro, a Suzy, né? A Thelma, vereadora, os vereadores, o plenário e aos ouvintes da rádio. Então a gente deixa o nosso boa tarde, uma sessão bastante objetiva, bem curtinha hoje, parabenizar pela retirada do projeto 039, mas eu gostaria de ter uma cópia só para dar uma analisada, porque é certeza que ele pode voltar. Mas concordo com Vossa Excelência, presidente, nós não estamos, né, se não pôde reajustar para os outros, não seria nesse momento você fazer algo. E até porque estamos falando em alguém que é nomeado para fiscalizar, né? Então ele é um funcionário que foi nomeado, tanto pode ser ele ou outro, senão daqui a pouco vai fazer fila para querer, né, ajudar a fiscalizar aí. Até não é ruim, mas nesse momento eu acho que foi acatada a decisão da retirada. No uso das explicações pessoal, queria parabenizar as mães que se mobilizaram em prol dos seus filhos, dos fatos. Mas, por um outro lado, quando o prefeito desceu lá, que disse que não era para transformar em politicagem, mas eu vejo que, por um outro lado, está sendo transformado em politicagem, senhor presidente. Me desculpa, vai ter uma reunião amanhã, às 14h, e eu pergunto, a não ser o nobre vereador Pastor Ney, dos demais, quem foi convidado para participar? Dá uma impressão que nós não temos o princípio de um legislativo, né? Então, eu vi que no primeiro acontecimento, sexta-feira,
né, alguém falava em nome nosso lá, né, ou em nome individual, não sei, mas estava lá, era único. E nós não fomos convidados para a reunião. Então, a gente vê que para algumas reuniões, nós não somos nem citados e nem convidados, né? Estava o Fabinho lá, eu estive presente, eu estive na quarta-feira acompanhando as mães em frente ao fórum, né? Estive lá com elas, pediram, inclusive quando uma das mães foi fazer uma denúncia ao Ministério Público, que tinha sido ameaçada por mensagem. Então foi feito a retirada da mensagem, foi feita a denúncia e também se segue, que pode ser alguém dos familiares ou um estranho, ninguém sabe, porque o número não tinha identificação, mas o Ministério Público cabe a isso. Parabenizar o Ministério Público pelo encaminhamento e a atitude, inclusive a juíza por assinar, né? A pessoa responsável já está, né, responsabilizada por esses atos, e as mães pela mobilização, e acredito que elas devem estar lá. Então que realmente também isso daí não vire, e eu quero concordar com o prefeito, que não vire politicagem, porque senão as pessoas começam a querer usufruir. E parabenizar nesse momento a indicação número 90, que foi feita em abril, pelo Wander. Tanto é que na quarta-feira, quando eu estive lá, Wander, me perguntaram e eu falei, o Wander fez uma indicação. Então, eu acho que a gente não pode menosprezar aquilo que o nobre companheiro faz. Sabe? Como se eu estava lá acompanhando as mães, mas em nenhum momento eu tinha feito uma indicação, em nenhum momento eu não disse que essa indicação. E falei que veio numa sequência depois, pelo nobre vereador Pastor Ney, e que nós acatamos junto. Que nós, junto, aprovamos que realmente os procedimentos normais sejam tomados. E que o judiciário está de parabéns, que as medidas cabíveis foram tomadas. E que é decepcionante, porque repercutiu em rede nacional, até internacional, porque pessoas aqui compartilharam lá fora isso que aconteceu aqui. E se haver outros casos, conforme foram citados ou comentados, que realmente o Ministério Público tome as medidas cabíveis e que quem é culpado seja responsabilizado e que pague pelos atos, né, que denigram a nossa imagem. Por um outro lado, reforçar o convite do CSA, nós que somos representantes da agricultura familiar, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, o Sindicato Patronal, através do seu Guerino, e nós sabemos que a formiga cortadeira dá um prejuízo imenso para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Segundo informações técnicas, o prejuízo chega a 20% na agricultura. Imagina 20%, se um cara arrenda uma terra aí em 20%, 25%, quer dizer que as formigas sozinhas comem o arrendamento de um município e de um estado. Então, o prejuízo é grande, e quem puder participar, está aí o convite, né, do Conselho CSA, tá, que é o Conselho de Sanidade Agropecuária, um dia de campo de controle das formigas cortadeiras. E a gente espera que os nossos agricultores, nosso pessoal, nossos técnicos, as nossas cooperativas participem, para que junto a gente possa fazer esse combate, diminuir, né, porque a revoada é agora, né, e aí a dificuldade que nós teremos para frente. Então, a gente deixa o convite feito, vai ser lá no sítio do Sérgio Cesare, próximo à rodovia ali, a próxima igrejinha, né, a igreja da Granada, às esquerdas ali, não tem erro ali, mas vai ter a notificação, e o convite é feito pelo Conselho, pela Emater, e todos aqueles que participam, nós estamos juntos lá, tá? Então, hoje, uma reunião mais objetiva, mais clara, mais transparente, mais curta, mas a gente deixa o nosso boa tarde aos nossos ouvintes. Na próxima sessão a gente já começa a trazer as emendas, já tem a avaliação daquilo que foi feito, senhor presidente. Fizemos um acato e algumas a gente vai recobrar de novo, né? Infelizmente, não pode deixar ser esquecido. Nós temos problemas ainda pendentes, tanto na questão dos quebras-molas, né, que já foi pedido, a gente já teve a oportunidade de comentar, podas de árvores, tá, e corte de árvores que pode, também da mesma forma que vem as formigas cortadeiras, o vento vem aí com a chuva. E podemos ter prejuízos, tanto por parte elétrica, partes hidráulicas, e até mesmo prejudicando algumas residências. São árvores que estão, uma boa parte delas, ligada em responsabilidade à Copel.
Então é interessante que isso fique ressalvado, fique ressaltado isso daqui, porque nós teremos esses problemas futuros. Então a gente espera estar recobrando algumas coisas. Do mais, o nosso boa tarde, uma ótima segunda-feira, uma boa semana, que Deus nos abençoe e até a próxima sessão. Obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos. Continua livre a palavra. A palavra é a Suzy Possível. Obrigada. Bom, primeiramente eu quero falar a respeito do sistema de monitoramento no CEMEIS. Parabenizar o Wander, que já tinha uma visão lá atrás, há mais de um ano, né? 1 ano e meio, que já tinha, assim, acontecimentos, mas não tinham-se provas. E ele fez esse pedido. Talvez, se já tivesse sido tomada alguma providência em abril, maio do ano de 2017, no início da nossa legislatura praticamente, talvez não teria acontecido. Eu penso assim, foi a mesma coisa do quebra-mola em frente ao posto Bauru. Foi feito um pedido, enquanto não acontecesse outro acidente, não foi tomado providência. A mesma coisa aconteceu com o pedido do Wander. Foi indicação 090 de 2017, realizada no dia 30 de abril, no qual foi aprovada por todos nós, vereadores, e infelizmente o Executivo não tomou nenhuma providência. Esperou-se acontecer uma agressão de forma drástica, como aconteceu nessa, para se tentar mobilizar. Mas eu acredito que a partir de agora esse sistema de monitoramento, principalmente nos CEMEIS, serão disponibilizados. E por causa, talvez, de um acontecimento, acabam se generalizando o trabalho dos demais educadores, o que nós não devemos fazer, porque nós temos educadores de qualidade, nós temos educadores que estão comprometidos com aquilo que fazem, com o seu trabalho diário, e por causa, talvez, de uma pessoa que aconteceu esse equívoco, não paguem os demais. Mas o sistema de monitoramento será viável e eu acredito que o Antônio Carlos tomará providências e deixará as mães mais tranquilas com a colocação desse sistema, agora primeiramente no CEMEIS e posteriormente nas escolas municipais. Gostaria também de parabenizar primeiramente o Ministério Público por ter acatado e oferecido a denúncia. Parabenizar o Poder Judiciário através da nossa juíza, que de imediato já tomou as providências cabíveis, decretando a prisão preventiva das envolvidas, e a gente acredita que a justiça será feita. E as mães, é claro que o que foi feito não se volta atrás, mas elas vão ficar mais como se diz, mais assim, aliviadas por estar tendo sido tomadas providências. E coloco que a gente, tudo que é para a melhoria do nosso município, a gente está aí atrás, está correndo, lutando e cobrando o nosso executivo para que seja feito. Infelizmente, não cabe a nós executar. Nós estamos aqui somente para cobrar e ser intermediários da população ao Poder Executivo. Eu gostaria também de falar um pouquinho hoje sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Investigação que foi decretada nessa Casa de Leis por mim, pelo Wander, pelo vereador Cláudio e pelo vereador Fábio. Essa CPI ela foi instaurada antes do nosso recesso. Foi montada uma comissão e a gente tem perguntado como é que está o andamento da comissão, como é que está o andamento da investigação, e a resposta que a gente tem tido é que os documentos não estão sendo entregues. Aí é lido um ofício pedindo mais prazos para se apresentar esses documentos. Eu acho assim, o tempo, do jeito que está correndo, já está expirando. Chegou, eu ia falar... Aí eu tive lá no jurídico aqui da Câmara, ele falou que alguns documentos foram apresentados hoje. Então eu gostaria que a comissão reunisse e marcasse uma reunião com nós, que fomos nós que instauramos essa CPI, para que nos desse um parecer de como anda o trabalho. Porque eu sou leiga na parte de engenharia, eu sou leiga na parte de metragem, de construção, de quantos tijolos, quantos sacos de cimento foram gastos. Se vocês já contrataram
uma pessoa especializada para poder estar providenciando esses laudos técnicos para poder estar nos mostrando. Porque, como eu disse, o tempo está expirando. Depois, se vocês quiserem, eu dou um tempinho para o Maurício, o presidente, para que possa estar nos informando. E marcar essa reunião para que nós sentamos e nos passem o que realmente está acontecendo com essa comissão de investigação. Porque eu não sei se todos, mas todos têm conhecimento. Acho que todos somos adultos, somos legisladores e temos conhecimento das nossas responsabilidades. Que se eu assinar alguma coisa que realmente não é aquilo, podemos no futuro responder por uma improbidade administrativa, sendo condenados à inelegibilidade futura, pelo prazo de 8 anos. Então, a responsabilidade dos 4 membros que estão à frente dessa comissão é muito séria, é muito grave. Então, eu acredito que vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que, se não têm conhecimento, igual eu falei, eu sou leiga na parte de vários assuntos, não tem, vamos reunir e vamos contratar uma pessoa responsável, um técnico, para poder apresentar um laudo correto e específico para que se chegue assim, a um relatório ou a um veredito. No mais, eu gostaria de desejar aí uma semana santa e abençoada a todos nós, parabenizar a sociedade rural pelos 4 dias de festa que movimentou muito o nosso município, a Expo Astorga, e parabenizar a rede que também esteve lá, essas 4 noites, trabalhando, os voluntários ali, assíduos, trabalho árduo, de praticamente uma noite inteira, além do dia para organizar as barracas, para poder angariar fundos para ajudar os 280 pacientes que são atendidos pela rede. Então, Zumira, Vera e toda a equipe da Rede de Combate ao Câncer, parabéns por mais essa luta, por mais esse trabalho. Parabéns ao Ricardo Cavalari, em nome dele eu parabenizo toda a diretoria, pela grandiosa festa que nós tivemos esse final de semana. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. A palavra é o vereador Antônio Fraga de Oliveira. Senhor presidente, senhor vereadores, tudo aqui presente, meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma reclamação aqui, não sei se faz parte de vereador, mas sobre a Copel e a Sanepar. Veja bem, que nem o Cláudio sempre fala e o Wanda sempre fala, nós vereadores somos cobrados. E o pessoal cobra a gente mesmo. É complicado. E antigamente, eles mandavam um aviso que ia desligar. Vai desligar às 14 horas, vai religar às 17 horas, 18 horas. E hoje não mandam mais. E o fim de semana aconteceu lá no meu bairro, na minha vila lá, que desligaram a água. Rapaz, deu uns transtornos lá, mas coisa de louco. E foi lá umas 10 famílias lá, bravo comigo, Lebão, você tem que ver isso aí, você tem que falar, não sei se faz parte do vereador, mas você tem que reclamar. Por quê? O pessoal estava lavando roupa na hora, estava lavando no quintal, louça na pia, e a água acabou. E eles não avisam, pô. Já tinha que avisar, né? É complicado. E o pessoal foi lá, você tem que falar lá na Câmara, você tem que resolver, você tem que reclamar isso aí. Então eu quero fazer um apelo aqui para a Copel e para a Sanepar, para eles voltar aqueles tempos que comunicava, pô. Eles comunicavam, né? 2 horas, 3 horas, mandavam um bilhetinho nas casas, e agora não falam mais nada. Vão, desligam e dá aquele transtorno que deu. Entendeu? Então eu quero pedir, encarecidamente, a Copel, o responsável pela Copel e o responsável pela Sanepar, que, né, comunicam, mandam um aviso, vai desligar, pô. Porque os caras, você viu o transtorno que deu na minha vida lá, coisa de louco. Então eu passo vamos partir pro Cláudio. É que antes eles comunicavam por escrito. Hoje eles usam as redes sociais. E nem todo mundo está ligado na rede social ou pela rádio. Muitas vezes não estão ouvindo a Rádio Astorga, nem sequer acompanhando, mas eles mandam. Eu, quando estava lá, eu sabia que ia acontecer nos bairros, porque eu via as notificações que chegam. Mas nem todo está ligado. O certo, e eu concordo com Vossa Excelência, vereador, que eles façam e comuniquem os bairros.
Aonde vai acontecer? Porque eles vão fazer manutenção de rede, existe a necessidade, precisa, mas que comunica. Tem casos que é acidente, né? Dá um estouro lá, eles têm que desligar, aí pode até acontecer. Mas avisam, sabe? Eu acho que eles têm tempo para isso, porque o dia que foram para cortar a água de uma pessoa aí simples, humilde, que não tinha condições de pagar por causa de um estouro, e a água não era barata não, era mais de R$600, em 3 meses dá 1.800. O cara não ganha isso em 3 meses quase. Aí o que veio? Aí veio 4 técnicos, veio caminhão com máquina, tudo. Só a estrutura que eles trouxeram, só um daqueles já custava o custo da água que eles vieram para... Mas vieram. Graças a Deus não cortaram, porque estão a imagem da gente. Mas eu acho que cabe a notificação. Eu acho que eles podem fazer a notificação, avisar com antecedência, tá? Avisar com antecedência, até para que as pessoas possam se preparar. Senão traz os transtornos, principalmente para quem trabalha e às vezes precisa lavar a roupa para começar a segunda-feira com o trabalho. Concordo e acho que essa casa pode até fazer por escrito. Faz um ofício, notifica tanto a Sanepar quanto a Copel. Obrigado. Então, senhor presidente, e outra, a pessoa diz que você coloca agora por aplicativo, né? Se eles, mas quem vai ver o aplicativo? A maioria das pessoas nem tem celular para ver, então não tem como. Então, eu quero fazer um apelo então para a Copel, para a Sanepar, que eles mandam um comunicado, uma vida, alguma coisa, para que não dá esse problema que deu lá na minha vida, deu um bafafá danado. O pessoal foi lá e deixou o louco lá. Obrigado, senhor presidente. Continua a livre palavra. Com a palavra, ninguém quer fazer uso, vamos encerrar a sessão. Quero agradecer a presença dos vereadores, o público aqui presente, os ouvintes da Rádio Astorga. Como diz a SUS, a Sociedade Rural, que foi uma festa, eu acho que foi uma das maiores festas do 5º ano da Expo Astorga. Eu acho que parabenizar toda a diretoria, através do Ricardo Cavalari, com todos os diretores, que, olha, a gente de só ir lá assistir já cansa, imagina quem trabalha. Já vem 2, 3 meses trabalhando nessa final agora, nessa semana desse rodeio. Olha, não é para qualquer... O nosso jurídico aqui, coitado, não está aguentando nem falar, quanto mais andar. Então a gente tem... Só de a gente assistir já fica quebrado, imagina quem está trabalhando. E que Deus abençoe, né? Que antigamente todos rodeios chovia. Mas eu acho que a fé e a vontade dessas pessoas que trabalham ali, que não é visando lucro próprio, trabalha para a instituição, nós vimos lá, né, Suzy? A PAI, né? A PAI lá, a ecoterapia, coisa de arrepiar a gente, né? Que graças a Deus a gente não tem pessoas da família lá, mas quem tem, a gente sempre está lá acompanhando a dificuldade que é. Então, agradecer a Deus, né, para dar essa oportunidade a esses companheiros que têm essa coragem de enfrentar essa batalha. Que Deus sempre vai dando mais, fortalecer eles para que não acabe isso daí. Quero agradecer os amigos nossos aqui que vêm sempre assistir a sessão da Câmara, os ouvintes da Rádio Astorga, e dar por encerrada a 24ª sessão ordinária. Tenha todos uma boa noite a todos.